O que são as emoções? Na medicina chinesa, nós temos 5 emoções básicas. São as emoções que estão associadas a cada Zangfu. Nós vamos ter principalmente as emoções relacionadas ao medo. E o medo está associado ao rim. Nós temos também a raiva ou a ira, que está associado ao fígado. Nós temos a euforia, que é uma alegria exacerbada, é aquela... hoje a gente caracteriza mais como uma mania, um acesso maníaco, mas mantendo a tradição, nós vamos deixar como euforia. E a euforia, essa característica um pouco maníaca, que está relacionada com o coração. A euforia também, nós podemos ver quando a língua, né, a pessoa fala demais, é aquela pessoa desenfreada, que fala, conta muito caso, e às vezes não deixa nem outra pessoa falar de tanto que ela fala. Essa é uma pessoa eufórica. Por conta de quê? Porque o coração, a abertura do coração é a língua. E por isso, uma pessoa que não consegue dominar a língua, ela está com euforia. Então, essa é a característica da euforia. Nós temos a preocupação, que está relacionada com o baço. E também temos a tristeza, que está relacionada com o pulmão. E aqui eu vou colocar mais um, embora isso não seja uma emoção, mas seja mais uma questão comportamental, um padrão comportamental, mas é tão importante quanto as emoções, que é a falta de decisão, ou a indecisão, né? Que é vesícula biliar. E aqui entra também o julgamento. Quando eu estou com um julgamento não muito... eu não tenho essa firmeza de julgamento, eu não consigo analisar uma situação e fazer uma tomada de decisão. Fica tudo muito confuso, fica muito indeciso e a minha vida não toma um rumo por conta disso. E isso está relacionado mais à vesícula biliar. E por isso eu coloco aqui como emoção, mas não é uma emoção, mas ela prejudica tanto quanto as outras emoções. Vamos falar dessas emoções e hoje eu quero falar especificamente sobre o medo. Talvez o medo esteja na base da maioria delas. Talvez seja o medo que leva eu ter raiva. Talvez seja o medo que leva eu ter euforia, preocupação, tristeza e falta de decisão. Portanto, o medo pode ser a raiz de muitas outras emoções. Por exemplo, talvez aqui não fique muito claro que o medo esteja na raiz de uma raiva. Porque parece que são contraditórios. O medo a gente recolhe, a gente meio que paralisa. Enquanto a raiva você explode, você vai para fora. Mas um animal acuado com muito medo, a sua resposta no limite do medo vai ser a raiva, a explosão dessa raiva. Por quê? Porque o instinto de sobrevivência
esse instinto de sobrevivência, ele está relacionado muito ao medo. E nós temos várias formas de instinto de sobrevivência. Por exemplo, nós temos, eu sempre coloco quatro necessidades básicas em que o instinto de sobrevivência está muito amarrado. O que são essas 4 bases? Nós temos a primeira delas, né? O nosso instinto de sobrevivência, o primeiro dos instintos para a sobrevivência é a alimentação. Isso não é só humano, isso é para qualquer ser vivo. A busca pelo alimento é o mais importante, porque sem um alimento a gente não desenvolve, sem um alimento a gente não cresce, sem um alimento a gente não sobrevive. Então a nossa necessidade básica, uma vez que existe vida, a necessidade primordial é o alimento. Né? Para que a gente consiga desenvolver-se, crescer, manter, até chegar na sua hora de partir. Então, o alimento é a nossa necessidade básica número 1. Depois do alimento, uma vez que a barriguinha é cheia, aí agora eu vou para a segunda questão importante da nossa vida em relação ao instinto de sobrevivência, que é a reprodução. Uma vez que agora eu já tenho a reprodução, mas vamos dar um exemplo de um casal de passarinhos, eles já arrumaram ali a questão da alimentação, já têm os seus alimentos, e agora vão buscar um parceiro para a reprodução. Porém, antes de realizar a reprodução propriamente dito, eles vão montar e construir o seu ninho, seu território. Desta forma, uma vez selecionado o seu parceiro, agora você vai conquistar o seu território, fazer a sua casa, fazer o seu ninho. Uma vez construído esse ninho, agora vem a reprodução em si, mas eu precisei primeiro conquistar aquele parceiro. Por isso que a reprodução vem antes, a necessidade da reprodução. E depois disso, a necessidade de um território. E a quarta questão agora, quarta nível importante do instinto de sobrevivência, vai ser a manutenção desse território. Porque nesse território eu sou o rei. Essa manutenção a minha posição dentro desse território é que vai vir aqui na quarta posição, a manutenção dele, mas vamos deixar aqui só como território, que daí a gente já tem só essa noção de que uma coisa é conquistar, a outra coisa é manter esse território. Tá bem? Mas tudo é território, a sua casa, é o seu ninho. Nós temos essas 3 questões. Onde o medo se encaixa? Cada vez que minha alimentação, a minha fonte de nutrição for ameaçada, eu vou ter medo. Cada vez que as coisas relacionadas à minha reprodução correr risco, eu vou ter medo também. E território, a mesma coisa. Isso quer dizer que o medo está na raiz do meu instinto de sobrevivência. Até porque, se eu não tivesse medo, eu me jogaria do 10º andar. Porque o que me impede de jogar, de eu saltar 10 andares? O medo. É o medo que me impede de fazer isso. E esse medo está muito relacionado aqui, olha. Com a tristeza? Não com a tristeza, mas com o pó, que é a alma corpórea. Porque a alma corpórea é aquela alma que morri e acabou, ela morre junto, ela vai apodrecer junto comigo.
A alma corpórea. É ela que me impede de eu me atirar no 10º andar. Mas ela, como que ela me impede? Ela me impede com medo. Ela não vai te impedir com a tristeza, mas ela vai te impedir com o medo. Ela usa o medo para que você não se arrisque. Quem te coloca em risco? Claro que é Rum, que é a alma corpórea. Por quê? Porque Rum sobrevive a você. Você, esse corpinho morrendo, Rum tá salvo. Ele, né, volta para a origem. Então, quem me impede de eu me atirar lá do penhasco é Po e não Rum. Quem me coloca em risco é Rum. Mas, veja, a necessidade de Rum, na hora em que todos os meus instintos aqui de sobrevivência estiverem em risco, quem vai fazer alguma coisa é Rum e não é Po. Por isso que o medo vai estar aqui na origem de todo o meu instinto de sobrevivência, mas cada um deles irá ser afetado mais ou menos pelo medo que está no rim. Por isso que muitas vezes quando nós vamos trabalhar com emoções, mesmo as emoções que se relacionam com a tristeza, o medo vai estar junto. Veja só, quando nós perdemos alguém assim muito próximo a gente, vem a tristeza, mas vem o medo por aquela pessoa, o medo de eu estar sozinha sem aquela pessoa. Tá lá na raiz daquela separação, aquele medo, o medo de estar sozinho, o medo de estar abandonado, de me sentir abandonado. Toda vez que eu me sinto abandonado, toda vez que eu me sinto sozinho, é o medo que estará na raiz dessa emoção. Por isso que saber trabalhar essa emoção do medo já vai aliviar muita coisa. Mas como que eu trato o medo mesmo? Eu vou lá e coloco uma agulha, eu vou lá e dou uma erva, que daí tá tudo bem, eu já não tenho mais medo, já não tenho mais tristeza, não tenho mais raiva. É essa questão que eu quero trazer a partir desta série sobre as emoções, é como tratar a emoção. Eu não estou falando como tratar os sinais e sintomas que decorrem de uma emoção. Isso vocês já sabem muito bem, né? Tratar sinais e sintomas que decorrem da emoção. Mas toda vez que a gente trata sinais e sintomas, eles significam que podem voltar, porque são sinais e sintomas. Eu não tratei a causa. Qual é a causa desses sinais e sintomas? Emoção. E o que são emoções dentro da medicina chinesa, principalmente essas emoções? O que são essas emoções? São os fatores internos. E isso quer dizer que se eu fizer aqui, né, um resumo, o que é isto? Isto é um fator interno. Como fator interno, eu preciso tratar. Se eu tenho lá um fator externo, e aí vocês já conhecem, frio, calor, umidade, mucosidade, são fatores externos. Você sabe tratar muito bem esses fatores externos, determinar e tratá-los. Agora, vamos falar dos fatores internos. Os fatores internos, a causa dos fatores internos são emoções. Elas vão provocar outro fator interno que é frio, calor, secura, umidade, mucosidade. Este fator interno vai gerar um segundo fator interno
um segundo fator interno que vocês conhecem bem, que são, né, todos esses que eu já falei: o vento, a secura, a umidade, mucosidade, frio, calor. Mas a causa desse segundo fator interno, que agora vai ter sinais e sintomas, a causa deles é a causa emocional. Como assim? Me dá um exemplo. Muito bem, então vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que é muito comum na clínica, que são as dores articulares, as dores que pode ser em lombar, em ombro, joelho, cotovelo, enfim, todos os tipos de dores articulares. Agora vamos pensar na seguinte questão: da onde está vindo essa dor articular? Qual é a necessidade de ter uma dor articular? Veja só, o ser humano, não só o ser humano, todos os animais, mas como a gente está falando de pessoas, vamos falar caracteristicamente do ser humano. Independente se for homem ou mulher, ser humano, criança, idoso, jovem, não importa. Todos eles irão reagir da mesma forma. Para um ser humano, que todo mundo tem o seu instinto de sobrevivência, isso, até uma minhoca tem o seu instinto de sobrevivência, porque o ser humano não teria também. Tem o seu instinto de sobrevivência até maior do que qualquer outro animal, por isso que a gente está dominando o mundo. Esse instinto de sobrevivência ele tem como base, que eu falei anteriormente: não mexa na minha comida, não mexa na minha reprodução, não mexa no meu território. Esse é o meu instinto de sobrevivência. Enquanto ninguém mexer nisso, eu estou vivendo tranquila, sem problema nenhum. Porém, vai chegar um momento em que um deles vai estar em risco. Vamos dizer aqui, vai estar em risco o meu território. Neste território que eu te falei, que tem a conquista dele, o fazer, a construção dele, como o passarinho que faz o seu ninho, mas também tem a sua manutenção. Para realizar essa manutenção, agora eu preciso aqui de algo mais. O que eu preciso? Eu preciso do meu movimento. O que é isto? Eu preciso que meus músculos, minhas articulações sejam fortes, saudáveis e livres para proteger esse território. Se tiver que brigar, eu vou brigar. Se tiver que pensar na melhor estratégia, eu vou pensar. Eu preciso dessas ferramentas para manter esse território protegido. Porque uma coisa é conquistar, a outra coisa é manter. Isso quer dizer que neste movimento, quem está envolvido? Aqui, toda a minha parte músculo e esquelética está envolvido. Além do que, eu preciso também ter todo o meu sistema nervoso aqui para garantir esse movimento, para ter a proteção daquele território, certo? Então, preciso do meu músculo esquelético e todo o meu sistema nervoso. E o meu sistema nervoso aqui, eu estou dizendo sobre periférico, sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Eu preciso de todos eles para realizar um bom movimento para proteger o meu território. Uma vez que
se entenda esse processo do instinto de sobrevivência que depende aqui dessa questão músculo-esquelética. Agora, vamos filtrar um pouquinho mais. Nessa questão músculo-esquelética, agora vai depender da situação. Qual é a situação que está me exigindo um movimento do músculo esquelético para proteger o meu território? Que situação é essa? Território aqui que eu estou falando necessariamente não é uma casa, não é o quintal da minha casa. Não, é tudo aquilo que é meu. O que é meu? Meu corpo é meu. Né? O meu livro é meu, o meu celular é meu, tudo aquilo que é meu, inclusive o meu corpo, inclusive os meus pensamentos, inclusive o meu conhecimento, tudo isso é meu território, tudo isso eu conquistei, tudo isso eu quero manter. Então não é só a questão física, a minha casa, o meu quintalzinho, não. É isso e mais tudo aquilo que é meu. Ah, eu sou casado, meu marido é meu? É meu marido, é meu filho, é meu cachorro. Tudo isso é meu, tudo isso é território. Tudo aquilo que eu posso dizer é meu. Minha colher da cozinha é minha. A minha colher de sobremesa é minha, é meu território. Eu conquistei aquilo. Não importa o que for, essa caneta é minha. Se alguém vier aqui pegar a minha caneta, ela está invadindo o meu território. Entenderam? Isso tudo é território. E isso tudo, para eu defender a minha canetinha, eu preciso de um sistema músculo-esquelético, eu preciso de um sistema nervoso que envie mensagens para o meu sistema músculo-esquelético para ir lá e pegar a minha caneta de volta. É minha. Ok? Agora, qual é a situação que vai gerar esta ação de músculo esquelético, sistema nervoso para defender esse meu território? Essa é a pergunta básica que a gente tem que fazer sempre. Qual é a situação gerada que eu precisei realizar um determinado movimento, só que a questão é, por que dói? Qual a necessidade da dor? Certo? Então, neste contexto aqui, existe uma dor. Qual é a dor? É a dor de não ter protegido o meu território. É a dor de ver o outro levar minha canetinha embora e eu não consegui fazer esse movimento. Eu fui e peguei o ar. Puxa, não consegui. Eu fui de novo e, puxa, não consegui de novo. De tanto eu tentar pegar aquela canetinha, meu sistema nervoso, meu sistema músculo-esquelético cansa. Mas eu não necessariamente eu não preciso fazer o movimento, mas o pensamento também. Eu não consigo pegar, eu não consigo pegar, eu não consigo pegar. Eu posso ter tentado a primeira vez e não consegui e a canetinha foi embora. Mas essa visão, a canetinha estava ali e eu não peguei. Agora, essa imagem vai ficar aqui. Eu não consigo pegar. Eu vou ficar repetindo esse movimento agora no pensamento, que é meu sistema nervoso. Este aqui vai provocar uma repetição daquilo que eu não fiz. Esta repetição é essa dor. E essa dor vem do não conseguir.
manter o território. Estas são, em questão de dor, esta é uma das grandes causas de dor. E isto é o que a gente precisa procurar, qual é a dor que está ali, qual é a dor que gerou a dor física. Porque não tem sentido uma pessoa ter, por exemplo, uma dor no ombro que a impede de fazer qualquer coisa. Isso vai contra a natureza humana, isso vai contra o seu instinto de sobrevivência, que é ter braços e pernas e coluna e tudo forte para o seu instinto de sobrevivência, para lutar pela alimentação, reprodução e território. Isso de doer qualquer coisa que impede de eu levantar o braço, impede de eu, fazer um movimento de braço, vai contra tudo que é instinto de sobrevivência. Qual é o sentido daquilo? Qual é o sentido de ter uma dor? Em questões de sobrevivência, não é. Por quê? Porque isso está me impedindo de procurar alimento, fazer reprodução e território, conquistar e manter. Então vai contra vamos dizer assim, contra o instinto de sobrevivência, ter e manter um processo doloroso. E por isso que a gente precisa descobrir qual é a verdadeira causa daquela dor. A dor é somente a ponta do iceberg. O que é que está aqui, ó? Eu digo, que num país tropical a gente não usa iceberg. A gente vai usar uma onda. O surfista está aqui na crista da onda, mas quem mantém essa onda? É a base dela. Se a gente tirar essa base, a onda desmonta e a crista dela também desmonta. A dor está aqui em cima, mas quem está mantendo isso é essa base. E essa base é muito grande. Essa base é muito embaixo. Essa base é aqui, ó. Instinto de sobrevivência que está relacionado com as 5 emoções. Mas isso eu vou falar na próxima aula.